Ele voltou a ver Sofia numa feira de arte em Cuenca. Ela o olhou como se estivesse vendo alguém completamente novo. Conversaram por um longo tempo. Ela perguntou o que tinha acontecido. Ele respondeu: "Não me aconteceu nada externo. Eu me encontrei." E ao dizer isso, não buscava impressioná-la. Apenas estava dizendo a verdade. Naquela noite, já de volta ao seu apartamento, sentou-se na mesma cadeira onde uma vez chorou em silêncio. Agora escrevia com outra letra, com outro tom. "Hoje não me falta nada. Não porque eu tenha tudo, mas porque já não me falta a mim mesmo." Numa manhã clara de janeiro, Elias tomou um ônibus para Otávalo. Tinha ouvido que ali, no meio dos Andes, o silêncio tinha outra cor. Viajou com uma mochila pequena, seu caderno estoico e um livro de Sêneca. Ao chegar, hospedou-se numa cabana de madeira perto da lagoa de São Pablo. O clima era frio, mas não era incômodo. Era o tipo de frio que te obriga a olhar para dentro. Durante os dias que esteve lá, caminhou por trilhas cercadas de eucaliptos. Não pensava no passado nem no que viria, apenas no som de seus passos sobre a terra úmida. Parou diante de uma cachoeira e fechou os olhos. Não pediu nada, apenas agradeceu. Já não se sentia em dívida com a vida. Sentia que, finalmente, estava em conversa com ela. Numa praça de mercado, ajudou uma mulher indígena a recolher algumas batatas que tinham caído. Ela sorriu e lhe deu um pequeno tecido com símbolos ancestrais. Disse-lhe: "Isso vai te proteger se caminhares com verdade." Elias guardou-o sem entender completamente, mas sentindo que algo sagrado tinha sido selado. Quando voltou a Quito, encontrou um e-mail inesperado. Uma universidade o convidava para dar uma palestra sobre filosofia prática. Alguém que o tinha ouvido num café o recomendara. Hesitou. Sua voz ainda tremia em público. Mas lembrou-se de uma frase de Epicteto Old Town Road: "Não busques que os eventos aconteçam como desejas. Deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida será serena." Aceitou. A palestra foi num auditório com tetos altos e luz quente. No início, as palavras se atrapalhavam, mas depois falou com o coração. Compartilhou sua história sem adornos. Disse que não era especialista, que só havia decidido não continuar se destruindo. Ao terminar, houve um silêncio longo. Depois, os aplausos. Mas, mais que isso, os olhos brilhantes de quem sentia que alguém tinha dito exatamente o que eles não sabiam expressar. Nesse público estava Mateo, um jovem de 21 anos com ansiedade severa. Procurou-o no final. Disse que estava há meses à beira do abismo, que sentia sua mente como uma prisão. Elias não o aconselhou, apenas o escutou. Escreveu numa folha uma frase de Marco Aurélio: "A vida não é esperar que a tempestade passe, é aprender a dançar sob a chuva." E disse-lhe: "Anota, lê isso todas as manhãs e volta para ti." Mateu começou a frequentar suas palestras toda semana. Um dia, sentado num trólebus a caminho do sul da cidade, Elias viu um casal discutindo. A mulher chorava. O homem apontava para ela com raiva. Ninguém dizia nada. Elias se levantou, aproximou-se. Não gritou. Apenas pôs a mão no ombro do homem e disse: "Irmão, estás falando desde a dor, mas ela também está ferida, podes baixar a voz, nem que seja por um momento." O silêncio foi denso. Depois, o homem baixou a cabeça. Não disse mais nada. Todo domingo, começou a visitar um lar de idosos em Cumbaiá. Lia em voz alta passagens de Sêneca, mas também histórias de sua própria vida. Às vezes riam, às vezes choravam. Uma das mulheres, Dona Helena, disse-lhe de um dia: "Tu trazes paz, filho, não só no que dizes, no como dizes, no como entras, como se não tivesses pressa." Não era perfeito. Havia dias em que duvidava, dias em que sentia o peso do mundo, mas já não se identificava com essa dor. Observava-a, escrevia-a, deixava-a passar. Sabia que a mente era como o céu, às vezes nublado, às vezes claro.
Mas o céu não desaparece por causa da tempestade. Numa tarde de chuva, no calçadão de loja, conheceu Amélia, uma escritora que viajava documentando histórias de vida. Conversaram por horas sob um toldo, compartilhando café e confissões. Ela disse que nunca tinha conhecido alguém que falasse da dor com tanta calma. Não pediu seu número. Apenas disse: "Nos veremos de novo se o destino quiser." E despediu-se com um sorriso. Semanas depois, Elias começou a escrever seu próprio livro. Não para ser autor, não para ser lido, apenas para se esvaziar, para pôr em palavras o caminho que tinha iniciado. Chamou-o "Duas escolhas para voltar a ti." Era mais um diário que um guia, mas cada página era um espelho. No carnaval de Ambato, entre comparsas e tambores, alguém o reconheceu. Uma mulher de sotaque costeiro disse que uma frase sua, ouvida por acaso num vídeo, a tinha salvado de uma decisão irreversível. Elias a abraçou. Não disse nada. Sabia que aquela frase não era sua. Era de todos. Era da sabedoria que nos habita quando decidimos despertar. A vida não se tornou perfeita, mas tornou-se sagrada. Cada ação era um ritual. Cada dia era um altar. E isso, entendeu Elias, era o maior milagre. Viver com sentido, com direção, com contemplação. Numa terça-feira à tarde, caminhando pela rua Junim, no centro histórico, ouviu um menino dizer à mãe: "Olha, ali vai o senhor que fala bonito." Elias sorriu, porque sabia que não falava bonito, falava com verdade. E essa verdade tinha forma de cicatriz, de renúncia, de reconstrução. Num entardecer, vendo o sol se esconder atrás dos vulcões de Quito, escreveu em seu diário: "Atrair não é desejar, é merecer. E merecemos quando decidimos viver desde a virtude, não desde a necessidade. Hoje não preciso, hoje sou." Alguma vez te perguntaste por que continuas preso num ciclo de sofrimento? Por quê? Mesmo sabendo o que deves fazer, não terminas de fazê-lo. Elias, nosso protagonista, vivia exatamente essa contradição. Sabia que sua vida não estava bem, mas não tinha direção. Até que deixou de buscar fora e começou a olhar para dentro. E tu? Quando foi a última vez que tiveste a coragem de te olhar sem filtros? A transformação de Elias não começou com uma mudança externa. Não foi um novo trabalho, uma parceira, nem uma recompensa material. Começou com uma decisão: mudar a si mesmo. Estás esperando que algo mude lá fora para te sentires em paz. E se a chave fosse começar contigo, exatamente como ele fez, percebes como a frase "tens poder sobre tua mente", não sobre os acontecimentos, o deteve. E o que aconteceria se tu também, em vez de tentar controlar o incontrolável, focasses toda a tua energia em dominar tua resposta? Quanto sofrimento poderias evitar se decidisses treinar tua mente em vez de castigá-la? Elias aplicou uma das lições mais duras: aceitar que sua dor não vinha do mundo, mas de sua interpretação do mundo. Já te deste conta disso? Quantas vezes te destruíste só por não saber filtrar teus pensamentos? O que aconteceria se, em vez de resistires à dor, a olhasses nos olhos e perguntasses: "O que vieste me ensinar?" Também escolheu a temperança. Num mundo onde todos gritam, ele escolheu o silêncio. Num momento de conflito, escolheu não reagir. E tu? Quantas vezes te tornaste escravo de teu impulso? O que aconteceria se na próxima vez que alguém tentar te provocar, escolhesses responder com dignidade, como uma alma treinada? Lembra daquele dia em que Elias serviu um croissant frio e, em vez de se irritar, agradeceu a oportunidade de praticar a paciência. Tens essa capacidade? Ou permites que cada pequeno inconveniente te roube a paz? Vale mesmo a pena te desgastares por coisas que não podes controlar? O que sentiste quando Elias escreveu em seu diário: "Hoje ganhei minha batalha interna"? E tu? Estás travando tuas próprias batalhas? Ou estás fugindo delas,
esperando que algo ou alguém te salve. Sabias que ninguém virá te salvar, porque tu és o herói que estás esperando? Quando caminhou por Otávalo sem buscar nada e encontrou silêncio, gratidão e calma, percebeste que a abundância nem sempre se manifesta em forma de dinheiro ou conquistas. E se o que realmente precisas é menos ruído e mais verdade, poderias soltar tuas expectativas por um momento e simplesmente permitir-te estar presente. A decisão de falar em público sem experiência, apenas com a verdade, foi outra prova superada. Identificas-te com esse medo. Quantas vezes te detiveste por temor do que dirão? O que aconteceria se entendesses que a autenticidade vale mais que a perfeição? Poderias dar esse passo mesmo que tua voz tremesse? E quando ajudou Mateu, não com conselhos, mas com presença, sentiste essa força? Também queres ser alguém que transforma vidas sem impor, sem pregar, simplesmente sendo. Estás disposto a viver de tal forma que outros se sintam em paz só com tua presença? Elias também aplicou o desapego quando deixou Sofia ir sem ressentimento. Tu ainda estás carregando histórias que já não te pertencem. Estás amando desde a liberdade ou desde a dependência. Podes dizer com honestidade: eu te amo, mas não preciso de ti para estar completo. Notaste que seu propósito não foi tornar-se uma referência, mas uma versão melhor de si mesmo? Estás confundindo propósito com aprovação? Podes viver para ti, mesmo que ninguém o reconheça? Podes continuar agindo com virtude mesmo que o mundo não o celebre? Elias começou a atrair sem buscar, não com esforço desmedido, mas com coerência. E tu? Estás perseguindo com ansiedade o que deveria chegar com calma? Estás repetindo uma história de carência ou criando uma nova desde a disciplina e a virtude? Agora pergunto-te com a alma: comprometeste-te realmente contigo? Ou continuas esperando que algo externo o faça por ti? Porque este vídeo, esta história, este chamado, não é só inspiração, é um abalo, um convite direto para despertar. Então, diz-me, o que estás disposto a fazer a partir de agora? Que hábito precisas soltar? Que pensamento precisas questionar? Que emoção precisas observar sem te identificares? Podes comprometer-te contigo mesmo desde hoje, sem condições? E se estás aqui, se chegaste até este ponto, se algo em ti se remexeu, se uma semente foi plantada, então é momento de selá-lo. É momento de honrar teu processo. É momento de declarar: minha vida já não se trata de ter, trata-se de ser. Ser estoico, ser livre, ser completo. Agora quero que deixes tua marca. Quero que escolhas deixar uma mensagem que marque teu compromisso contigo mesmo e com esta comunidade que estamos formando. Se este vídeo te impactou, se sentes que algo mudou dentro de ti, escreve nos comentários: eu sou estoico, eu sou presença, eu sou transformação. Essa será tua bandeira, teu manifesto, tua âncora. Escreve-a para ti, para que quando leres teu próprio comentário, lembres deste momento, este despertar, esta verdade. Talvez ainda não saibas, mas há uma parte de ti que há muito tempo espera ouvir isto. Não importa se amaste e te quebraram, se deste tudo e te deixaram, ou se simplesmente sentes que o amor escapa cada vez que tentas segurá-lo. Este não é um vídeo qualquer, é um encontro contigo mesmo, uma conversa profunda entre tua alma ferida e teu eu futuro. O que está pronto para entender o verdadeiro significado do amor, desde um nível que poucos ousam explorar, teu inconsciente. E para isso, hoje caminharemos de mãos dadas com um dos maiores pensadores da alma humana, Carl Gustav Jung. Quando falamos de amor, a maioria crê que se trata de encontrar alguém. Mas Jung tinha uma visão completamente distinta. Não encontras o amor, tu o despertas. Não o buscas fora, tu o integras dentro. E é isso que faremos aqui, juntos, passo a passo, palavra a palavra.
Vamos desconstruir tuas ideias preconcebidas sobre o que significa amar. E vamos descobrir por que Jung afirmava que o destino não é algo que te espera, mas algo que tu mesmo constróis desde as sombras de tua psique. Pode ser que acredites que tiveste azar no amor, que sempre terminas com as pessoas erradas. Mas e se te dissesse que não é coincidência? E se cada história falhada, cada encontro doloroso, foi um sinal inconsciente de que estás repetindo um padrão? Jung nos ensinou que o que não fazes consciente se manifesta em tua vida como destino. E tu chamas isso de azar, mas é só teu inconsciente gritando para ser ouvido. Este vídeo é uma promessa de que, ao chegares ao final, não serás a mesma pessoa. Porque quando entendes como o amor se constrói desde o arquétipo, desde as feridas de tua infância, desde a projeção de tua sombra, algo dentro de ti muda para sempre. E essa mudança não afeta só como amas os outros, mas como te escolhes a ti mesmo. Porque sim, tu também deves aprender a te escolheres, a te nomeares como o eleito, como o destino de teu próprio amor. Muitos vêm até nós com o coração partido, com a ideia de que ninguém os compreende. Mas o que Jung revelou é que essa dor profunda, esse vazio que ninguém parece preencher, tem um propósito. É o início de tua jornada de individuação. E acredita quando te digo que não há destino mais perfeito que aquele que te obriga a te reconstruires das cinzas. Esse é o amor da alma, o que te leva de volta a ti. E aqui é onde muitos fracassam. Esperam que o amor os salve, quando na realidade o amor vem para os transformar. Não é o outro que cura tua ferida, és tu quem, ao olhar dentro de ti, descobre que já não precisa de validação, porque encontrou o mais importante: identidade. Jung dizia que o amor verdadeiro só é possível entre duas pessoas completas. E para seres completo, primeiro tens de te conhecer. E para te conheceres, tens de descer às sombras. Então, é isso que aprenderás hoje, que o amor não se trata de alguém que te escolhe, mas de ti, escolhendo enfrentar tua verdade. Que o destino não está escrito nas estrelas, mas em teu inconsciente. Que cada pessoa que passou por tua vida teve um papel específico em teu desenvolvimento psíquico. E que só quando deixares de culpar o destino, começarás a desenhar o teu próprio. Se alguma vez te sentiste quebrado, incompreendido, rejeitado, este vídeo é para ti, porque eu não falo de amor desde o romântico, mas desde o profundo, desde essa zona escura onde se escondem teus verdadeiros desejos, tuas feridas não resolvidas, teus traumas que gritam disfarçados de enamoramentos. Não é por acaso que amas como amas. É tua história falando-te aos gritos, e hoje vais aprender a escutá-la. Não importa se hoje estás só. Não importa se acreditas que não voltarás a amar. Não importa se já te resignaste a uma vida sem vínculos reais. Este conteúdo é um chamado. Não para correres para alguém, mas para parares. Para olhares para dentro. Para aceitares que tudo o que viveste até agora foi necessário para te trazer até este ponto. E aqui, exatamente aqui, começa algo novo. Há uma frase brutalmente honesta de Jung que pode mudar tudo. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Então, pergunta-te: transformaste-te ou apenas te perdeste no processo? Amaste ou apenas feriste? Vinculaste-te ou simplesmente te abandonaste em troca de uma migalha de afeto? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como tuas relações amorosas foram espelhos. Espelhos de tua ferida, espelhos de tua carência, mas também espelhos de tua grandeza. Porque nem tudo em ti é sombra, também há luz. E como dizia Jung, não se alcança a iluminação fantasiando sobre a luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa é a rota do amor verdadeiro. Iluminar-te desde dentro. E essa iluminação começa agora. Porque vamos falar do arquétipo da anima e do ânimos,
de como projetamos nossa parte não desenvolvida nos outros e de como essas projeções se tornam correntes se não aprendermos a vê-las. E o mais importante, vamos te ensinar como te libertares, como deixares de repetir relações onde só mudam os nomes, mas a dor é a mesma. Hoje vais descobrir que tua alma já sabia a quem buscava, mas o fazia desde o vazio, desde a ferida, e por isso escolhias quem não podia te sustentar, quem ativava teus traumas. Porque não sabias que o amor não é completar o outro, mas completar-se a si mesmo e, a partir daí, encontrar-se. Porque ninguém pode te dar o que tu ainda não te dás. Jung tinha uma forma radicalmente honesta de ver o amor. Ele dizia que o outro não te complementa, mas te confronta. Porque o amor não é uma zona de conforto, é um campo de batalha onde o ego se derruba e a alma se revela. Aqui aprenderás que se te dói, não é porque estás quebrado, mas porque estás despertando, porque finalmente estás sentindo o que havias reprimido. Vamos falar do teu menino interior, dessa parte de ti que ainda espera que alguém venha resgatá-lo, que crê que o amor deve ser mágico, perfeito, incondicional, mas não será, até que tu não sejas isso para ti. Porque só quem aprende a se amar desde suas próprias ruínas pode construir um amor duradouro, real, profundo. Este vídeo não é só teoria. Vamos te dar ferramentas, exercícios reais, ideias profundas. Poderás pegar papel e lápis e fazer o trabalho. Não para entender o outro, mas para te entenderes a ti. Para saberes por que repetes histórias, por que atrás o mesmo tipo de pessoa, por que te dói tanto soltar. E o mais importante, como transformar tudo isso em poder pessoal. Ao final deste conteúdo, terás algo que poucos têm: consciência. E a consciência, como dizia Jung, dói, mas liberta. Porque quando te tornas consciente de tuas sombras, de teus mecanismos inconscientes, de teus padrões emocionais, podes escolher. E essa escolha é liberdade. E essa liberdade é amor. Não és um erro. Não estás quebrado. Não estás destinado ao abandono. O que estás é desinformado, adormecido, preso num sistema de ideias que te venderam sobre o amor. E hoje vais rompê-las. Porque o verdadeiro amor, o que cura, o que constrói, o que transforma, começa contigo. Vamos te ajudar a integrar tuas partes, a deixar de buscar fora o que só pode florescer dentro. Vais descobrir como o amor, longe de ser uma história romântica, é uma força psíquica que pode te levar à tua maior versão. E não o farás só. Estaremos contigo em cada palavra, em cada pausa, em cada silêncio que rompa a alma. Este é teu momento, o instante exato em que a alma decide despertar. Chegaste aqui por uma razão. Não é por acaso que estás vendo este vídeo. Teu inconsciente te trouxe. E tua consciência está prestes a se transformar. Prepara-te para ir fundo, para te quebrares, se necessário, mas para te reconstruires com sabedoria. Porque o amor já não será um jogo de azar. Será uma decisão, uma construção, uma alquimia entre tua sombra e tua luz. E esse é o verdadeiro destino. Porque sim, tu foste escolhido. E teu destino no amor já está selado. Carl Jung sustentava que o ser humano não é livre até que se conheça a si mesmo, e essa afirmação tem consequências profundas no âmbito do amor. Porque enquanto não te conheceres, enquanto não explorares tua sombra, tuas feridas, teus desejos reprimidos, estarás destinado a buscar o amor desde a carência. E o que se busca desde a carência, inevitavelmente, se transforma em sofrimento. Se não sabes quem és, terminarás escolhendo o que te faz mal, acreditando que é o que precisas. Este é o primeiro erro inconsciente que repetimos uma e outra vez, até despertar. Uma das ideias mais poderosas que Jung compartilhou foi: até que o inconsciente se torne consciente. O subconsciente dirigirá tua vida, e tu o chamarás destino.
Essa frase é fundamental para entender por que terminamos presos em ciclos emocionais que parecem inevitáveis. Perguntaste-te por que, mesmo prometendo mudar, terminas caindo no mesmo tipo de relação? Por que te atraem pessoas que não te fazem bem? É porque o inconsciente está tomando as decisões por ti. E este vídeo busca mudar isso. Quando falamos de destino no amor, devemos compreender que não se trata de uma predestinação romântica, como nos fizeram crer os filmes. Não é que haja uma alma gêmea te esperando em algum canto do mundo. Jung afirmava que nossa psique projeta o que não integrou. Ou seja, tudo aquilo que não reconheces em ti mesmo, tu o projetas nos outros. E quando o fazes no plano amoroso, surge a ilusão de que essa pessoa veio te completar. Mas ninguém vem te completar. Vem te mostrar o que tu ainda não vês em ti. Vem sinalizar teus vazios, tuas feridas, teus conflitos internos. Vem como espelhos, e às vezes como espelhos quebrados. O amor, desde essa perspectiva junguiana, é o espaço onde teu inconsciente se revela com mais força. É o campo de batalha onde se cruzam tua necessidade de segurança com teu desejo de liberdade. Teu menino ferido com teu eu adulto, tua sombra com tua luz. Um dos conceitos mais impactantes de Jung em relação ao amor é o de anima e animus. Jung afirmava que todos os homens têm uma parte feminina inconsciente, anima, e todas as mulheres, uma parte masculina inconsciente, animus. Essas partes são chaves em nossas relações porque buscamos, sem saber, no outro, essa parte que não desenvolvemos em nós mesmos. Por isso te enamoras de alguém e sentes que te completa, porque estás projetando tua energia não integrada. Aqui te proponho o primeiro exercício introspectivo. Pega um papel e escreve o seguinte: que qualidades admiro intensamente nas pessoas que me atraem? Faz uma lista com pelo menos 5 características. Depois pergunta-te: como posso desenvolver essas qualidades em mim mesmo? Este exercício é poderoso porque te mostra que não te enamoras do outro, mas da parte de ti que ainda não despertaste. E só integrando essa parte, poderás te libertar das relações de dependência emocional. O problema surge quando confundimos projeção com amor real. A projeção é inconsciente, automática, inevitável, mas também temporária. Cedo ou tarde, a imagem que colocaste no outro se quebra, e então sentes que já não é como antes. A verdade é que o outro nunca mudou. Tu deixaste de projetar. E isso costuma gerar dor, frustração e rupturas, porque muitas relações não estão baseadas na conexão verdadeira, mas na idealização. Jung também falava da sombra como esse aspecto de nós que negamos, reprimimos, ocultamos. E no amor, essa sombra muitas vezes se manifesta como ciúmes, controle, medo do abandono, necessidade de aprovação, dependência afetiva. Tudo isso não é amor, é tua sombra pedindo ajuda. Enquanto não a trabalhares, continuarás esperando que o outro preencha o que tu não sabes preencher. E isso sempre termina mal. Por isso, olhar tua sombra é uma forma de te amares verdadeiramente. Perguntaste-te por quê, mesmo prometendo que desta vez será diferente, terminas em relações similares. Porque não basta querer mudar. Jung nos ensina que não podes transformar nada se não o enfrentares. O amor consciente começa quando decides deixar de culpar o outro e começas a te observar. Porque no amor não há vítimas nem culpados. Há espelhos, há feridas e há caminhos de cura que não podes delegar a ninguém mais. Outro exercício poderoso que te proponho é este. Escreve 3 relações do passado que te marcaram profundamente. Depois responde: que parte de mim se ativou em cada uma dessas relações? Que medos? Que emoções? Que padrões? Observa se há um fio comum. Verás que não são histórias isoladas. São capítulos de uma mesma narrativa, tua narrativa emocional inconsciente. E aqui é onde podes mudar teu destino, reescrevendo essa narrativa.
Jung também dizia que não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E o que significa isso no amor? Significa que não basta idealizar uma parceira perfeita, um futuro romântico, uma vida de sonho. Isso é fantasia. O real, o transformador, o que cria vínculos duradouros, nasce quando te atreves a ver tua escuridão e decides compartilhá-la. Quando podes dizer ao outro: este sou eu. Com minhas feridas, com minha história, com minhas lutas, ainda queres ficar? É aí que nasce o amor autêntico. Porque já não estás oferecendo uma máscara, nem buscando um salvador. Estás mostrando tua verdade. E isso, embora vulnerável, é profundamente libertador. Quando te mostras assim, atrais quem também fez seu trabalho interior. Quem não precisa te salvar, nem que o salves. Quem está disposto a caminhar contigo, não a te arrastar. Esse é o amor junguiano, um encontro entre duas almas que já se conheceram a si mesmas. A projeção amorosa, segundo Jung, é uma das mais intensas, mas também uma das mais perigosas se não for trabalhada com consciência, porque terminamos convertendo o outro no depositário de tudo aquilo que não queremos ver. E quando o outro não cumpre nossas expectativas, o rejeitamos. Mas, na realidade, o que estamos rejeitando é a parte de nós que não estamos prontos para integrar. Quero propor outro exercício. Olha-te ao espelho durante 1 minuto em silêncio. Apenas observa teus olhos, teu rosto, tua energia. E depois diz em voz alta: estou disposto a me amar sem condições. Estou disposto a deixar de buscar fora o que só posso construir dentro. Este exercício, embora simples, é transformador, porque te conecta com tua presença, com teu compromisso contigo mesmo. E é aí que começa o amor real. Jung falava do processo de individuação como o caminho para a totalidade do ser. E amar de forma madura é parte desse processo. Porque não pode ser um ser completo se tua forma de amar ainda está sequestrada por teu ego, por teu medo, por tua necessidade. Amar com maturidade é aprender a te sustentares, a não te dissolveres no outro, a não te tornares viciado em aprovação, a estar só sem te sentires só. Porque quando alcanças isso, podes amar livremente, sem possuir nem exigir. Um dos erros mais comuns no amor é confundir intensidade com conexão. Cremos que, se alguém nos faz sentir borboletas, ansiedade, obsessão, drama, então deve ser amor. Mas isso muitas vezes é trauma, é vício emocional. Jung dizia que a alma precisa de conflito para evoluir, mas não qualquer conflito, um que te leve à consciência, não ao caos. E por isso muitas relações são necessárias, embora não sejam para ficar. Também dizia Jung que o amor mais profundo é aquele que não busca possuir, mas compreender. Porque quando compreendes o outro, podes soltá-lo se necessário. Podes vê-lo como é, não como queres que seja. E essa é uma forma superior de amar, sem apego, sem manipulação, sem medo. Apenas amor consciente, livre, valente. Aqui vai outro exercício. Escreve uma carta que nunca enviarás à tua ex-parceira mais importante. Nela, agradece o que aprendeste, reconhece o que te doeu e perdoa-te pelo que permitiste. Depois, queima essa carta ou guarda-a como símbolo de encerramento. Este ato simbólico tem uma força psíquica poderosa, porque libera a energia presa no passado, porque fechas um ciclo que tua alma precisa soltar. A ideia de destino, desde o olhar de Jung, não é uma condenação, é um chamado a te responsabilizares por ti, a olhares com coragem tua história, tuas feridas, teus mecanismos de defesa, a deixares de buscar o amor desde a necessidade e começares a construí-lo desde a liberdade. Porque o destino não é o que acontece fora, é o que ocorre dentro de ti quando decides despertar. E é aqui que quero te convidar a interagir conosco. Se este vídeo tocou algo em ti, se te fez refletir,
peço que comentes com a seguinte frase: sou o arquiteto do meu destino emocional. Escreve-o nos comentários. Faz dele parte do teu compromisso contigo. E, sobretudo, faz por ti. Quando Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós mesmos projetamos nos outros, ele nos deu uma das chaves mais poderosas para compreender a origem de nossos vínculos amorosos. Porque muitas vezes cremos que nos enamoramos do outro, quando na realidade estamos nos encontrando com uma parte reprimida de nós que busca vir à luz. O que amamos é o que não nos permitimos ser. Por isso há relações tão intensas, porque estão cheias do que nos falta integrar. Freud falava do repetir em vez de recordar, como uma forma inconsciente em que revivemos nossas feridas mais antigas através de nossas relações. Jung ampliou essa ideia e a levou a um plano mais profundo. Teus vínculos amorosos não são apenas repetições traumáticas, mas também oportunidades simbólicas para evoluir. Mas só se despertares, só se decidires olhar com os olhos da alma, se cada vez que alguém se vai, sentes que todo o teu mundo desmorona. Não estás enamorado, estás atado. E essa atadura, muitas vezes, provém da infância. Eu não entendia que nossa psique é construída sobre experiências antigas, muitas das quais armazenadas no inconsciente. Se foste abandonado emocionalmente na infância, é muito provável que agora te agarres a quem te oferece migalhas. Não porque o ames, mas porque tua ferida não foi atendida. Convido-te agora a fazer um pequeno exercício introspectivo. Pensa na tua relação mais significativa ou dolorosa. Depois responde: que parte da minha infância se reativou nessa história? O que essa pessoa me lembra de mamãe ou papai? Que emoção antiga retorna quando me sinto rejeitado? Este exercício pode abrir memórias muito profundas, mas também liberar padrões que carregas há anos. O amor não deve doer, não deve angustiar, não deve gerar ansiedade constante, mas muitas vezes confundimos intensidade com amor verdadeiro. Jung insistia que uma relação sã é aquela que promove a individuação, ou seja, que te ajuda a seres tu mesmo, a te diferenciares, a evoluires. Se tens de deixar de ser tu para manter um vínculo, então esse vínculo não é amor, é submissão. O amor que Jung propunha não é idealizado nem infantil. É profundo, cru, desafiador. É um amor que não romantiza, mas confronta, que te mostra o que ainda não curaste, mas também te oferece o espaço para crescer. Por isso, quando uma relação termina, não perdeste alguém, ganhaste uma oportunidade de te veres como nunca antes. Uma frase poderosa de Jung diz: a solidão não provém de não ter ninguém ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes para si mesmo. Quantas vezes estiveste em casal sentindo-te só? Isso não é amor. Isso é desconexão emocional. É um sinal de que estás compartilhando tua vida com alguém que não sabe ler tua alma. E é tua responsabilidade aprender a construir vínculos onde tua essência não tenha de ser silenciada. Às vezes, o maior ato de amor é ir embora. Não porque odeias, mas porque te amas. Jung não falava de amor como sacrifício perpétuo. O amor não é a entrega total à custa de tua dignidade. O amor, em sua forma mais madura, é escolha consciente, livre e mútua. É um pacto de crescimento. E se tu estás crescendo e o outro não, cedo ou tarde, a ponte se rompe. Um dos temas que Jung mais trabalhava era a integração da sombra. Essa parte escura, reprimida, temida, que muitas vezes projetamos na pessoa que mais amamos. Por que ferimos quem dizemos amar? Porque essa pessoa ativa partes nossas que não soubemos manejar. Quando não integras tua sombra, ela se infiltra na relação como ciúmes, violência, manipulação, vitimismo ou frieza. E não se trata de que tenhas de estar completo para amar, mas se trata de que sejas consciente, porque o amor é um processo de construção compartilhada.
É um espelho que te devolve tuas virtudes e teus demônios. É um caminho espiritual, psicológico e emocional. Por isso, quando escolheres amar, escolhe também fazer terapia, escrever, meditar, chorar e, sobretudo, te observar. Jung não via a alma humana como algo estático, mas em constante transformação. E o amor é um dos cenários onde essa transformação se acelera. Mas, se não sabes ler os sinais, podes passar anos preso em relações que só te destroem. É vital aprender a distinguir entre o que te transforma e o que te consome. Aqui vai um novo exercício. Escreve numa folha os nomes das 3 pessoas que mais te marcaram em tua vida amorosa. Depois, junto a cada nome, escreve 3 emoções que experimentaste intensamente com elas. Ao final, observa se há uma emoção que se repete. Essa emoção é a que teu inconsciente está tentando integrar. E até que o faças, continuarás a buscá-la fora. O amor maduro não busca culpados, não se instala no papel de vítima. Jung dizia que não há despertar da consciência sem dor. Por isso, amar também implica perder. Implica ver partes de ti morrerem para que outras possam nascer. Implica olhar o outro e perceber que nem sempre é teu lugar. Que nem tudo o que desejas é são. E que soltar não é falhar, é te escolheres. Às vezes, confundimos o amor com a necessidade. Preciso que me olhes, que me valides, que me escolhas, que não me deixes. Mas isso não é amor. Isso é fome emocional. O amor real não se exige, oferece-se. Não se suplica, compartilha-se, não se ata, honra-se. E só podes amar assim quando já não precisas que o outro te complete, quando tu já te abraçaste completo. Uma lição poderosa de Jung é esta: conhece todas as teorias, domina todas as técnicas, mas, ao tocar uma alma humana, sê apenas outra alma humana. Essa frase encerra todo o segredo do amor. Não é uma técnica, nem uma fórmula. É uma entrega desde o autêntico, desde a humanidade, desde a aceitação profunda do outro, com suas sombras e luzes. E isso só podes dar se já o fizeste contigo. Permite-te hoje fechar os olhos e perguntar: que parte de mim estou buscando no outro? Que vazios estou tentando preencher? Que feridas quero que alguém mais cure? Porque quando tiveres as respostas, entenderás por que escolhes quem escolhes. E quando compreenderes isso, terás rompido o ciclo. Muitos creem que o amor perfeito é aquele que não dói. Mas Jung dizia que todo amor real te põe em contato com tua sombra. Porque amar o outro é olhar no fundo de tua alma. E nem todos estão prontos para isso. Nem todos suportam ver o que aparece quando o coração se abre. Por isso, o amor verdadeiro não é para covardes. É para valentes que se atrevem a ser vistos tal como são. E tu estás aqui por isso. Porque já estás pronto para deixar de viver o amor desde a ferida e começar a construí-lo desde a consciência. Porque estás cansado de repetir histórias. Porque mereces mais que migalhas. Porque começaste a lembrar quem és e tua alma está pronta para amar de verdade. Deixa-me dizer-te algo com o coração. Se choraste por amor, se te quebraram, se te sentiste insuficiente, não estás só. Isso aconteceu a todos nós. Mas aqui não vieste para repetir o sofrimento. Viemos para curar, para crescer, para despertar. E Jung será teu guia, mas tu serás quem tornará isso possível. O destino no amor não está fora. Está dentro. É teu inconsciente agindo em cada escolha. E agora tu tens o poder de torná-lo consciente, de romper padrões, de escolher diferente. De te escolheres a ti. Esse é teu destino, amar-te tanto, que o amor que recebes seja apenas um reflexo do que já semeaste. Um dos maiores presentes que Jung nos deixa é o entendimento de que o que mais tememos em nós mesmos, nossa ferida, nossa vulnerabilidade, nossa sombra, é também o que mais profundamente pode nos conectar com outro ser humano. O amor não floresce na perfeição, mas na honestidade. Quando mostramos ao outro nossas cicatrizes, damos-lhe permissão para mostrar as suas. E aí, nesse espaço sagrado de vulnerabilidade compartilhada, nasce o verdadeiro vínculo. A ideia de que teu destino no amor está selado não é uma sentença imposta por forças externas.
É a consequência direta de teu mundo interior. O que calas, o que temes, o que negas, o que desejas sem reconhecer, tudo isso se expressa em tuas relações. Quando entendes isso, deixas de buscar culpados fora e começas a abrir portas dentro. É em teu inconsciente que está escrita a história que repetes, mas também onde podes escrever a história que mereces. Jung nos fala do si mesmo, essa totalidade que inclui tudo o que somos e tudo o que rejeitamos de nós. O caminho para o amor autêntico começa quando abandonas a máscara do eu ideal e te reconcilias com tua verdade. Não com a imagem que queres projetar, mas com quem realmente és quando ninguém te vê. A partir daí, podes amar sem medo, porque já não dependes da aceitação alheia para te sentires valioso. Lembras daquela vez em que te sentiste invisível numa relação? Não foi por acaso. Foi porque havia uma parte de ti que não se sentia merecedora de ser vista. Jung diria que projetaste tua sombra de inutilidade no outro, e o outro simplesmente a refletiu. O dia em que tu te reconheceres, o mundo também o fará. O amor começa com o olhar para dentro, porque o outro só pode te ver na medida em que tu mesmo te vês. Um dos mecanismos mais sutis de autossabotagem no amor é a escolha inconsciente de parceiros que ativam nossas feridas. Se crês que sempre escolhes mal, não te castigues. Pergunta-te: que padrão inconsciente estou repetindo? Que história da minha infância estou tentando reescrever? Estou buscando ser visto por papai. Estou esperando o amor que mamãe não soube me dar. Não é por acaso, é uma busca arquetípica que só se resolve no plano interior. A relação contigo mesmo é o modelo sobre o qual se edificam todas as demais relações. Jung dizia que não podes amar verdadeiramente alguém se não estabeleceste uma relação honesta contigo. E isso vai além do amor próprio como frase da moda. Trata-se de uma aliança profunda com tua alma, de conhecer tuas luzes e tuas sombras, de saber o que precisas e o que já não estás disposto a tolerar. Uma pergunta-chave que podes te fazer hoje é: estou amando desde o medo ou desde a consciência? O medo te faz apegar, controlar, exigir. A consciência te permite escolher, soltar, confiar. Jung dizia que tudo o que não aceitamos de nós, projetamos. Então, se o outro te controla, se o outro te trai, se o outro te abandona, para. Pergunta-te que parte de ti deu permissão para isso. Aqui te deixo um novo exercício. Faz uma lista das frases que mais repetes quando estás em casal. Por exemplo: não sou suficiente, vão me deixar, sempre termino só. Depois escreve: de onde vem essa frase? Quem me disse pela primeira vez? Ainda acredito que é verdade? Esse tipo de indagação emocional tem um poder imenso, porque nos ajuda a desmontar crenças que arruinam nossas relações desde a raiz. Também podes explorar algo que Jung desenvolveu com grande profundidade: o arquétipo do amante ferido. Todos carregamos dentro um eu que ama desde a carência, desde a necessidade de validação. Esse amante ferido costuma sabotar nossas relações porque ainda não curou seu núcleo emocional. Identificá-lo é o primeiro passo. Abraçá-lo, o segundo. E ensiná-lo a amar sem medo. Esse é o ato final de transformação. Se sentes que, cada vez que te entregas, terminas te perdendo, é porque ainda não aprendeste a te sustentares no amor. Jung nos ensinou que o processo de individuação requer uma separação simbólica do outro. Ou seja, amar sem te fundires, querer sem desaparecer, cuidar sem te anulares. Só assim podes amar de maneira sã, porque o amor não é absorção, é comunhão. Às vezes, cremos que o outro nos fez mal, quando na realidade o que aconteceu é que o outro tocou uma ferida que já estava em nós. Essa ferida não foi provocada pela pessoa atual, foi ativada, e esse é um grande presente. Porque quando sabes disso, em vez de entrares em ressentimento, entras em cura. O outro deixa de ser inimigo e se torna um mestre. Isso é o que Jung chamaria de evolução psíquica. Jung também advertia que não se pode ter consciência sem dor. E o amor, quando vivido desde a consciência, dói. Dói porque te expõe. Dói porque te obriga a crescer.
mas é uma dor fértil que dá frutos, não a dor repetitiva do apego tóxico, não o sofrimento inútil do autoabandono, mas a dor de te dares conta, a dor que cura, a dor que liberta. Alguma vez te sentiste preso num amor impossível? Jung diria que esse amor, na realidade, é um símbolo. Representa algo que tu não integraste. Talvez busques o inalcançável porque tu mesmo não te crês digno. Talvez ames quem não te ama porque não aprendeste a te amar. A alma escolhe símbolos para curar. E às vezes, esse símbolo vem disfarçado de pessoa. Outro exercício que podes fazer: escreve em teu diário a seguinte frase: o que acredito que mereço no amor? Depois responde sem filtros, sem frases bonitas. Escreve o que realmente crês, mesmo que doa. Só assim poderás começar a construir um novo merecimento, baseado em teu valor real. Porque teu destino no amor começa no que tu crês sobre ti mesmo. Não há destino selado que não possa ser transformado com consciência. Jung não acreditava num determinismo fatal. Ele afirmava que a alma tem um impulso para a totalidade, para a cura. E se tu estás vendo este vídeo, se chegaste até aqui é porque tua alma já está pronta para curar, para olhar sua ferida com compaixão, para deixar de repetir, para começar a escolher diferente. Às vezes, amar também significa dizer não. Não ao que te fere, não ao que te consome, não ao que te minimiza. Jung dizia que o amor é uma força que organiza o caos interior. E para que essa força haja, deves aprender a proteger teu espaço psíquico. Nem todo o que chega merece ficar. Nem tudo o que se sente intenso é verdadeiro. Teu coração também precisa de limites. Sabias que um dos maiores bloqueios para amar de forma sã é o medo de ser rejeitado por mostrar tua vulnerabilidade? Jung dizia que só ao te aceitares por completo pode ser realmente livre. Mas essa liberdade custa romper os padrões. Custa desobedecer à narrativa de tenho de ser forte. Não posso me mostrar fraco. O amor me faz frágil. Não. O amor não te enfraquece, te desnuda, e nessa nudez aparece teu poder. Aqui vai uma afirmação para ti. Não nasci para mendigar amor. Nasci para compartilhá-lo desde minha abundância emocional. Repete-a, escreve-a, grava-a em tua mente. Porque tudo em ti merece ser amado, não pelo que fazes, mas pelo que és. Não tens de provar nada. Não tens de ganhar afeto. Só tens de lembrar que o amor verdadeiro nunca pede que deixes de ser tu. Estamos chegando a uma compreensão profunda de que o amor não é um destino externo, mas uma alquimia interna. Que tua parceira não é teu salvador, mas teu espelho. Que tuas feridas não são castigos, mas rotas. Que tuas relações não são erros, mas portais. Tudo o que passou em tua vida amorosa tinha uma mensagem. Hoje, finalmente, estás pronto para escutá-la. E se chegaste até aqui, se este vídeo te está ajudando, convido-te a deixar nos comentários a frase: decido amar desde a consciência, não desde a ferida. Esta é tua promessa interna, teu novo caminho. E nossa comunidade está aqui para te apoiar nele. Não subestimes nunca o poder de tua ferida, porque essa ferida, embora doa, contém as sementes de teu despertar. Jung dizia que o que mais precisas está onde menos queres olhar. E, no amor, isso é especialmente verdade. Se sentes que o amor não chegou à tua vida, não é porque não o mereças, mas porque ainda estás atravessando o caminho para ti mesmo. Estás voltando para casa, estás recordando como amar sem depender, como entregar-te sem desaparecer. Muitos de nós viemos carregando gerações de silêncio emocional. Pais que não sabiam como dizer te amo, mães que não sabiam como estabelecer limites, avós que viveram o amor desde a obrigação. E sem saber, repetimos esses modelos. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. E tu, ao despertar, não só sanas por ti, também sanas pelos que vieram antes e pelos que virão depois. Teu processo é sagrado. Não tenhas medo de soltar aqueles que não podem te amar de forma saudável. Não estás traindo ninguém ao priorizar tua paz. Estás honrando tua evolução. Jung dizia que tudo o que rejeitas em ti, acabarás buscando desesperadamente nos outros. Então, começa por te reconciliar contigo.
Aprende a escutar tua intuição, a cuidar da tua energia, a te dares o que sempre esperaste que outros te dessem, porque esse é o verdadeiro ato de amor. Deixar de mendigar e começar a te nutrir. Não importa quantas vezes te tenham deixado, traído ou enganado. O importante é o que fazes com essa dor. Podes usá-la como desculpa para te fechares ao amor, ou podes convertê-la em fogo alquímico que te transforme. Jung nos ensinou que toda crise emocional é um convite ao autoconhecimento. E nesse processo, tu não és vítima, és protagonista. O roteiro já não está nas mãos do destino. Agora está nas tuas mãos. Às vezes, basta uma única frase para marcar um antes e um depois. Aqui tens uma. Já não vou negociar com minha dignidade para que alguém fique. Leia, escreve-a. Repete-a. Porque quando o amor exige que deixes de ser tu, não é amor, é medo disfarçado. E o medo, quando se apodera do vínculo, converte-o em prisão. O verdadeiro amor te faz livre, mesmo quando te convida a compartilhar tua vida com alguém mais. Se alguma vez sentiste que precisava ser mais atraente, mais inteligente, mais interessante para que alguém te escolhesse, quero te dizer algo. Isso foi uma mentira que tua ferida acreditou. Não tens que ser mais de nada. Só tens que ser tu. E essa autenticidade, essa honestidade radical contigo mesmo, é o mais magnético que podes oferecer ao mundo. Jung acreditava que a alma vibra com a verdade. E tua verdade é suficiente. Há muitas pessoas lá fora que ainda amam desde o ego, desde a posse, desde o vazio. Mas tu estás aqui porque já não queres amar assim. Porque provaste esse caminho e sabes que não te leva a lugar algum. Agora que estás pronto para amar desde a alma, desde a conexão, desde a liberdade, desde a responsabilidade emocional. E isso não se consegue mudando o outro, mas transformando-te a ti. Jung também dizia que muitas pessoas vivem presas na sua persona, ou seja, na máscara social que adotaram. Mas o amor real começa quando tiras essa máscara, quando deixas de fingir que está tudo bem, quando te atreves a dizer: estou quebrado, mas ainda sou digno de amor. Aí nasce a conexão. Aí floresce o vínculo real. Porque não há nada mais belo que duas almas que se encontram no meio da sua verdade. A grande paradoxo do amor é que só quando aprendes a estar bem sem o outro, podes realmente estar com o outro. Porque então não estás por necessidade, mas por escolha. E Jung era claro nisso. Não há escolha verdadeira sem consciência. Então, observa-te. Desde onde estás escolhendo? Desde o medo de estar só? Ou desde a plenitude da tua própria companhia? Pode ser que tenhas sido quem mais deu. Pode ser que tenhas amado sem medida. Pode ser que tenhas sustentado outros enquanto tu te despedaçavas. Mas hoje, por fim, chegou o momento de te sustentares a ti. De te dares o amor que deste, de abraçar tua história sem culpa. Porque tu também mereces ser o escolhido. Tu também mereces ser o destino de alguém. Mas antes, deve ser o destino de ti mesmo. Há quem acredite que o amor deve ser fácil, mas Jung dizia que o amor não é a ausência de conflito, mas a presença de uma vontade mútua de crescer juntos. Então, não fujas das diferenças. Não fujas da dor que cura. Fugir só te devolve ao ponto de partida. Fica, sente, aprende, transcende. Aí é onde acontece a transformação. Aí é onde muda teu destino. As relações não são castigos. São cenários para teu despertar. Se hoje estás atravessando uma ruptura, uma traição, um abandono, não o vejas como uma perda. Vê-o como uma porta, uma oportunidade para regressar a ti, para olhar o que ignoravas, para crescer onde antes só sofrias. Jung dizia que a dor não é o fim, é o início da viagem rumo à tua verdadeira alma. Teu destino não se trata de encontrar o amor da tua vida. Trata-se de te converteres tu no amor da tua vida. E desde aí, compartilhar teu caminho com quem também tenha percorrido o seu. Já não mais amores pela metade. Já não mais relações onde só um ama, só um cuida, só um luta.
Hoje decides deixar de ser quem sempre espera e começar a ser quem escolhe. Quero que respires fundo agora e repitas comigo em voz baixa. Minha história não termina nesta ferida. Estou escrevendo um novo capítulo, onde o amor já não dói, mas transforma. Esta é tua promessa contigo. Esta é tua decisão. Porque o destino já não é uma corrente invisível que te arrasta. Agora é uma porta que tu mesmo abres. E se alguma vez sentiste que não era suficiente para que alguém ficasse, escuta isto com atenção. O amor que vai embora quando és tu mesmo nunca foi verdadeiro. Só foi conveniência, hábito, desejo projetado. O amor real fica não porque precisa, mas porque escolhe. E tu mereces ser escolhido por alguém que já se tenha escolhido a si mesmo. Tu não estás quebrado, estás em processo. Estás te reconstruindo desde a alma. Estás aprendendo a amar de verdade, não desde o que te disseram, mas desde o que agora sabes. E o que sabes é que o amor é algo que se planta cada dia dentro de ti. E que, quando floresce, tu o compartilhas, não o exiges. Neste ponto do vídeo, não és a mesma pessoa que no início. Desceste às tuas profundezas. Reconheceste as pegadas do teu inconsciente. Sentiste como o amor não é só uma emoção, mas uma força que revela a tua verdade. E agora sabes. Não estás destinado a repetir sofrimento. Estás destinado a lembrar quem és. E desde aí, amar com integridade, sem medo e sem máscara. Carl Jung não escreveu sobre amor para que o entendêssemos com a mente. Ele o fez para que o sentíssemos na alma, porque quando compreendes que o amor é uma projeção das tuas partes não integradas, cada história ganha sentido. Cada ferida se converte em mestre, cada encontro deixa de ser castigo e se transforma em símbolo. O que parecia ruína era semente. Tu não vieste a este mundo para ser metade. Não nasceste para encaixar num amor que te fique pequeno. Não estás aqui para suplicar afeto. Estás aqui para te converteres numa versão tão completa de ti mesmo, que o amor não seja uma busca, mas uma consequência. Porque quem se escolhe, já não se mendiga. Quem se abraça, já não se perde pelo outro. E se agora sentes uma espécie de dor doce, como uma nostalgia que não sabias que estava aí, é tua alma falando. É teu menino interior dizendo: obrigado por finalmente me veres. É tua sombra te dando a mão em vez de te sabotar. É teu inconsciente despertando. E este é o verdadeiro início da tua transformação. Este é o instante em que deixas de culpar o destino e começas a criá-lo. Jung dizia que tudo o que nos irrita nos outros nos leva a um entendimento de nós mesmos. Então, abençoa aqueles que te fizeram mal. Agradece àqueles que te rejeitaram. Porque graças a eles, hoje estás aqui. Mais consciente, mais desperto, mais perto de ti. Não esqueças isto nunca. Tua dor foi o preço do teu despertar. E agora estás pronto para amar desde outro lugar. Este canal existe por ti e para ti. Porque sabemos que lá fora há muitas almas boas que ainda não compreendem porque amam como amam. E aqui, em Sabedoria da Alma, vamos te acompanhar passo a passo, com ferramentas, histórias, ensinamentos e, acima de tudo, com um propósito claro: ajudar-te a converter cada sombra em poder, cada perda em aprendizado, cada ruptura em libertação. Não estás só. Esta comunidade é teu reflexo. Cada comentário que deixas, cada palavra que compartilhas, faz parte deste círculo de cura emocional. Por isso, se este vídeo tocou tua alma, te convido a deixar nos comentários a seguinte frase: fui escolhido, e o amor começa em mim. Escreve-o com orgulho. Escreve-o como uma declaração de poder interior. Escreve-o porque já não és quem espera, és quem cria. Já não és quem suplica, és quem escolhe. Já não és quem sofre por amor, és quem ama conscientemente. E agora que viajamos ao mais profundo da tua alma, é momento de ver essas lições ganharem vida. É momento de entrar numa história. Uma história poderosa, simbólica, emocional, que vai te tocar como poucas. Não é uma história qualquer, é um espelho.
uma novela psicológica na qual verás refletida tua evolução, tuas lutas e tuas vitórias. Então, fica conosco, porque o melhor está por começar. A próxima parte é a história. Nem sempre se sabe quando começa a viagem. Às vezes acreditamos que tudo começou na ruptura, na traição, no abandono. Mas para Matias, o verdadeiro começo não foi quando ela se foi. Foi muito antes. Foi naquela noite da infância em que sua mãe, sem saber, lhe disse com um gesto de indiferença que o amor nem sempre está. Matias tinha 31 anos e uma carreira mais ou menos estável. Havia conseguido o que se esperava dele: um diploma, um trabalho, amigos, uma vida funcional. Mas, no seu mundo emocional, algo sempre faltava. Esse algo tinha a forma de uma necessidade voraz por ser validado, por ser amado, por ser escolhido por alguém como nunca foi pelos seus pais. A última vez que esteve com Camila, sua ex-parceira, foi em frente a uma cafeteria, num silêncio sepulcral. Ela só disse: "Não posso com tua forma de amar." Ele não entendeu. Não era o amor entregar tudo. Não era deixar a pele pelo outro. Mas Camila o olhou com compaixão, não com raiva. E no seu silêncio, Matias sentiu o peso de uma verdade mais antiga que qualquer relação. Ele amava desde o medo. Regressou ao seu apartamento como um espectro. Tudo seguia no seu lugar, mas ele já não estava ali. Algo se havia quebrado. E não era o vínculo com ela. Era o vínculo consigo mesmo. Pela primeira vez na sua vida, não sabia quem era sem alguém que o escolhesse. Foi então que aconteceu o inevitável: o colapso. Passou dias sem comer, sem responder mensagens. O mundo lá fora seguia girando, mas seu mundo interno estava parado. As vozes da sua mente eram incessantes. Não foste suficiente. Ela era tua oportunidade. Nunca ninguém te vai amar como ela. E no meio dessas vozes, uma sombra se aproximou. Uma sombra com seu próprio rosto. Essa sombra era a parte dele que sempre havia evitado. A parte que se sentia abandonada, invisível, indigna. A parte que se formou quando era menino, quando seu pai se foi sem explicação e sua mãe aprendeu a sobreviver anestesiando o afeto. Essa sombra cresceu em silêncio e agora o devorava. Numa noite, em meio ao desespero, Matias escreveu no seu caderno uma única frase: "Por que sempre me deixam?" Foi seu grito ao universo. Mas o universo respondeu de forma inesperada, através de um livro empoeirado que encontrou dias depois, numa pequena livraria de segunda mão. O título era direto: O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Começou a ler sem saber que estava abrindo a porta para seu verdadeiro despertar. Jung falava de arquétipos, do inconsciente, da sombra e de algo que o estremeceu: o ânima. Descobriu que em toda mulher que havia amado, havia projetado sua parte feminina não integrada. Não amava Camila, amava a imagem de si mesmo que não havia desenvolvido. A revelação foi brutal. E se todas as suas relações tivessem sido tentativas desesperadas de se completar? E se o amor não fosse encontrar outro, mas integrar o que lhe faltava dentro de si? Nessa noite não dormiu, mas pela primeira vez em semanas não chorou por ela. Chorou por ele. Pelo menino que foi. Pelo homem que ainda não sabia ser. Começou um ritual novo. Cada noite escrevia, não para falar com ela, mas para falar consigo mesmo. Hoje descobri que não me escuto. Hoje senti medo de estar só. Hoje abracei minha tristeza sem julgá-la. Palavras simples, mas que começaram a mudar sua relação com o silêncio. O mesmo silêncio que antes o atormentava, agora era um aliado. Os dias passaram e, sem se dar conta, Matias começou a se reconstruir. Não desde o ego, mas desde a verdade. Começou a ver padrões, entendeu que escolhia pessoas emocionalmente inacessíveis, porque ele mesmo tinha medo de ser visto. Camila não foi a exceção. Ela foi o reflexo da sua desconexão consigo mesmo. Um terapeuta junguiano apareceu por recomendação de um amigo. Na primeira sessão, o terapeuta não disse muito, só fez uma pergunta: de que estás te escondendo ao buscar amor? E nesse instante, Matias sentiu que se partia em 1000 pedaços.
porque a resposta estava ali, esperando-o há anos. Ele se escondia de si mesmo. As sessões se converteram em espelhos, às vezes dolorosos, às vezes reveladores. Começou a sonhar muito mais. Jung dizia que os sonhos são a voz do inconsciente, e Matias começou a escrevê-los. Num deles, uma mulher de cabelo branco o guiava por um bosque escuro. Ele não a conhecia, mas a reconhecia. Era seu ânima, era sua alma. Cada símbolo que aparecia nos seus sonhos era analisado em terapia. Aprendeu que o bosque era sua sombra, e a mulher, sua guia interior. O medo que sentia não era pelo que estava fora, mas pelo que carregava dentro. E começou a caminhar por esse bosque com menos temor. Começou a confiar em si mesmo. Um dia, sem planejar, voltou a passar em frente à cafeteria onde Camila lhe disse adeus. Já não sentiu raiva, nem nostalgia. Sentiu gratidão, porque graças a ela, ele havia iniciado uma viagem que já não tinha volta. Não era um caminho rumo ao amor romântico, era um caminho rumo ao si mesmo. Como diria Jung, ainda tinha feridas, ainda tinha dias escuros. Mas havia algo diferente, já não se sentia vítima. Agora era protagonista. Entendeu que seu destino no amor não estava nas mãos do outro. Estava na forma como ele aprendesse a se amar, a se ver, a se abraçar. E um dia escreveu com tinta vermelha no seu diário: eu também me escolho. Eu também sou meu destino. Não o fez com euforia, fez com calma, com a serenidade de quem sabe que deixou de correr e começou a caminhar rumo a si mesmo. Haviam passado 8 meses desde a ruptura. 8 meses de desarme interno, de encontros com sua sombra, de despertar lento e sem estardalhaço. Matias não sentia a urgência de se apaixonar outra vez. Algo nele sabia que o próximo vínculo não deveria ser um refúgio, mas um reflexo. Já não queria se perder em ninguém. Queria se encontrar junto a alguém. O que mais o surpreendia era a tranquilidade. Não precisava que alguém o validasse o tempo todo. Já não dependia da mensagem que chegava ou não chegava, da presença alheia como oxigênio. Descobriu que podia respirar só. E essa paz era nova, era estranha, mas era sua. Já não a pensava como solidão, mas como espaço sagrado. A terapia havia continuado, e numa das sessões, seu terapeuta lhe disse algo que ficou gravado na sua alma. Quando já não precisas ser salvo, podes realmente amar. Matias entendeu então que havia deixado de buscar uma mãe nas suas parceiras, que já não queria que o cuidassem, mas que o acompanhassem, que já não precisava de alguém que lhe desse um sentido, porque ele mesmo havia encontrado um. Foi numa aula de fotografia que conheceu Júlia. Ela tinha uma forma de falar pausada, um olhar que parecia ver mais do que mostrava. Não houve fogos de artifício, não houve obsessão. Só uma conversa sobre luz e contraste, que se foi transformando em encontros semanais sem expectativa. E isso, para Matias, era um milagre. Não sentia ansiedade, não sentia angústia, só presença. Júlia não era como Camila, não tinha aquela energia avassaladora que tanto o havia atraído no passado. Júlia era terra, era contenção, era firmeza sem dureza. E o mais importante, não vinha para completar ninguém. Ela também estava no seu processo. Também havia atravessado rupturas. Também conhecia sua sombra. Quando conversavam, não jogavam a ser perfeitos. Falavam-se desde as rachaduras. Numa dessas conversas, Matias se atreveu a dizer, com voz serena, quase num sussurro: tenho medo de repetir o passado, mas também tenho vontade de construir algo diferente. Júlia não respondeu com promessas. Só pegou sua mão e disse: vamos fazer isso passo a passo, sem pressa, sem fantasmas. E ali, Matias sentiu que estava começando algo novo. Não um romance, uma construção. Começaram a sair, sem rótulos, sem pressões. Pela primeira vez, Matias não sentia a necessidade de impressionar. Podia se mostrar como era, mesmo quando tinha um dia ruim, mesmo quando duvidava.
Júlia não tentava consertá-lo, só o escutava. E isso, para alguém que sempre se sentiu incompreendido, era o maior ato de amor. Nas suas noites juntos, falavam de coisas que outros evitavam. Dos seus medos, dos seus pais, das suas feridas de infância. Júlia confessou que também havia amado desde o vazio, que também se havia apagado por medo do abandono. E quando Matias a escutou, sentiu algo que nunca antes havia sentido numa relação: espelho. Já não era uma ilusão, era um reflexo consciente. Um dia, Matias mostrou seu diário. Não tudo, só algumas páginas. Júlia leu em silêncio. Depois o olhou e disse: Tu não estás quebrado, só estavas buscando nos outros a parte de ti que já estava pronta para despertar. E essas palavras foram como um fecho simbólico, uma confirmação de tudo o que havia compreendido, mas que ainda precisava ouvir em voz alheia. O belo desse vínculo era que não pretendia ser perfeito. Tinham discussões, claro, às vezes chocavam, mas agora Matias não fugia, não se fechava, não se perdia no silêncio. Agora podia dizer: Isso me machucou, ou preciso de espaço. Júlia não o julgava, sabia sustentar o desconforto, e isso também era amor. Poder estar mesmo quando nem tudo é harmonia. Um dia, voltaram a tocar no tema do passado. Matias contou sobre Camila, não com rancor, com gratidão. Júlia escutou sem se comparar, sem se sentir ameaçada, porque entendia que o passado de Matias não era uma competição, mas parte do seu caminho. E Matias, por sua vez, também escutou o passado de Júlia com respeito, sem ciúmes, sem julgamento. Era um amor entre adultos emocionais. Jung dizia que a relação verdadeira se dá entre dois seres que já enfrentaram sua sombra, que já não projetam, que já não exigem o que eles mesmos não podem dar. Matias e Júlia estavam nesse processo. Não eram perfeitos, mas eram conscientes. E isso, em tempos de amores instantâneos, era uma revolução. Numa tarde, caminhando pelo parque, Júlia lhe disse algo que Matias nunca esqueceria: Eu te escolho, mas se amanhã já não estiveres, seguirei sendo eu. Não o disse com frieza, disse com força interior. E Matias entendeu. O amor mais profundo não é o que te faz necessário, mas o que te permite ser livre. Começaram a planejar uma viagem juntos, não como escapatória, mas como celebração. Haviam percorrido um longo caminho dentro de si mesmos e agora queriam compartilhar esse avanço num outro cenário. Paris, Lisboa, talvez Peru. O importante não era o destino. Era o trajeto compartilhado, o silêncio sem medo, a companhia que não oprime. Numa noite em casa, Matias teve um sonho poderoso. Estava num labirinto e ao final do caminho encontrava um espelho. Mas em vez de ver seu rosto, via um menino, o mesmo aos 5 anos. O menino sorria. Matias acordou com lágrimas e entendeu a mensagem. Havia curado algo fundamental. Já não buscava uma mãe nas suas parceiras. Agora podia ser adulto, sem deixar de ser terno. A viagem emocional com Júlia também era uma viagem rumo ao seu interior. Cada vez que ela dizia: Não gosto disso, Matias não o tomava como rejeição. Tomava como oportunidade de se conhecer melhor. Já não tinha que agradar o tempo todo. Já não tinha que complacer. Havia espaço para a diferença. Havia espaço para a autenticidade. E foi numa conversa sobre os medos que Júlia disse algo que o deixou sem palavras. Acho que cada um tem seu próprio inferno. Mas quando alguém o percorreu, já não quer te arrastar para o seu. Quer te ajudar a atravessar o teu. E isso era Júlia. Não uma tábua de salvação, mas uma companheira de travessia. Numa noite qualquer, Matias olhou o rosto de Júlia enquanto dormia. Não sentiu euforia, não sentiu vertigem. Sentiu paz, sentiu certeza. Sentiu que não era uma história para preencher vazios, mas uma história para acompanhar processos. Não sabia se durariam meses ou anos, mas sabia que já não precisava de garantias, porque o que construíam não estava feito de expectativas, mas de consciência. E assim,
Matias compreendeu algo que nunca havia entendido nas suas antigas relações. O amor não é uma chama que arde intensamente. É uma fogueira que se alimenta dia a dia com verdade, escuta, silêncio e presença. E essa fogueira, quando é real, não precisa de dramatismo para brilhar. O amor não é uma linha reta. Tampouco o é a cura. Matias sabia disso, ao menos em teoria. Mas nada o havia preparado para aquela sensação de vertigem que voltou numa noite, sem aviso, como um sussurro familiar que o arrastava para o mesmo abismo de sempre. Uma pequena discussão com Júlia bastou para reabrir a ferida que ele acreditava fechada. Foi numa noite de chuva. Discutiram por algo mínimo, uma opinião diferente sobre os tempos da viagem. Mas o que foi dito não foi tão importante quanto o que não foi dito. Matias sentiu de repente que sua voz não era escutada, que seu desejo era invalidado, e a sombra se ativou. A velha voz da sua infância voltou como uma rajada. Não importas. Não és visto. Júlia notou a mudança nele. Ele se tornou calado, frio, distante. Ela perguntou o que acontecia, mas Matias não soube responder com clareza. Seu eu adulto queria dizer: doeu não me sentir levado em conta. Mas seu menino ferido só sabia fazer o de sempre: fechar-se, fugir, castigar com o silêncio. E isso doeu mais que a discussão em si. Durante dias, Matias se sentiu preso num conflito interno. Por um lado, sua mente lhe dizia: não é tão grave, supera. Mas seu corpo, sua alma, sua ferida gritavam o contrário. Não era Júlia, era a velha ferida de não ser suficiente. Era a memória emocional de anos buscando aprovação. E agora que a sombra voltava, tinha que enfrentá-la de novo. Jung dizia que a sombra não desaparece com uma compreensão superficial. Ela regressa quando menos esperas, especialmente nos vínculos onde o outro te importa. Porque quanto mais perto está alguém, mais perigoso parece para teu ego ferido. E isso era Júlia. Uma presença que o confrontava não com sua carência, mas com sua vulnerabilidade. Numa noite, em vez de evitar, Matias se obrigou a escrever. Mas desta vez, em lugar de falar com seu adulto, escreveu uma carta ao seu menino interior. Disse: perdão por te deixar só no meio do medo, perdão por não te escutar, mas já não tens que gritar. Já estou aqui. E ao terminar, chorou como não chorava desde que era menino. Júlia, ao ver sua tristeza, não pressionou. Só se sentou ao seu lado e perguntou: o que precisas de mim? Essa pergunta o desarmou, porque nunca ninguém lhe havia perguntado isso no meio do caos. E pela primeira vez, Matias não respondeu desde o ego. Disse com voz trêmula: só preciso que fiques, sem tentar me consertar. Nessa noite não houve grandes soluções, só silêncio. Só dois corpos abraçados sem palavras. Só uma sombra que pela primeira vez não foi temida, mas sustentada. E isso, embora pequeno, foi um ato revolucionário. Porque quando podes ficar com tua sombra sem fugir, sem culpar, sem disfarçá-la, começa a verdadeira mudança. Passaram os dias e falaram. Matias pôde dizer: não era por ti, era por mim. E Júlia, com aquela calma que sempre o sustentava, respondeu: eu sei. Todos temos momentos assim. O importante é que o vejas. E ele viu. Olhou sem julgamento. E ao fazê-lo, a ferida começou a se fechar um pouco mais. Voltaram a fluir. Mas algo dentro de Matias havia mudado. Ele havia entendido que a sombra não é um inimigo que se deve matar. É uma parte ferida que se deve integrar. Jung dizia claramente: a sombra é 90% ouro. E agora ele começava a ver esse ouro escondido entre o barro da sua dor. Contudo, curar não é eliminar a escuridão. É aprender a mover-se com ela sem que te devore. E isso significava aprender a comunicar o que sentia antes que explodisse. Começou a praticar. A dizer: isto me incomoda ou sinto medo de que não me entendas. E cada vez que o fazia, sentia como a sombra se tornava menor, mais humana. Júlia também começou a compartilhar mais. Suas próprias inseguranças.
seu medo de ser intensa demais, de incomodar, de repetir erros do passado. E Matias compreendeu algo essencial. Ela também tinha uma sombra. Também tinha feridas. Também estava aprendendo. Isso os unia, não desde a dependência, mas desde a honestidade emocional. Numa sessão de terapia, Matias disse pela primeira vez: "Já não tenho vergonha de ter medo." E seu terapeuta sorriu. "Isso", disse, "é maturidade emocional. Sentir sem julgar, falar sem esconder, amar sem possuir." Matias sentiu que por fim estava construindo desde outro lugar. Um lugar mais real, mais sólido. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz. E Matias agora entendia que o verdadeiro amor não está feito de promessas, mas de processos. Que amar é se expor sim, mas também se conter. Que amar não é que o outro te salve, mas que te acompanhe enquanto tu aprendes a te salvar. A próxima crise não tardou a chegar, não por algo grave. Desta vez foi um comentário irônico numa reunião com amigos, que Matias sentiu como uma zombaria. Desconectou-se por completo, Júlia notou. Nessa noite, em vez de brigar, perguntou: "Posso te ajudar a entender o que aconteceu?" E esse pequeno ato evitou uma tempestade. Porque não era o comentário, era o que detonou dentro dele. Matias, tremendo, confessou que toda a sua vida havia odiado ser ridicularizado. Que na sua infância, esse foi seu inferno. E que agora qualquer coisa que se parecesse com isso, o transborda. Júlia não se defendeu, só o abraçou. Pediu perdão se o havia ferido sem saber. E isso, essa humildade, desarmou tudo. A sombra, mais uma vez, ficou sem força. Assim foi o novo amor de Matias, não perfeito, mas sim valente. Um amor que enfrentava as sombras sem tentar negá-las. Um amor que, em vez de pedir garantias, oferecia presença. Porque ambos sabiam que o amor real não é o que evita os conflitos, mas o que os atravessa com os olhos abertos. E cada vez que as sombras voltavam, Matias já não fugia. Ficava, respirava, observava. Escrevia, falava, tornava-se seu próprio refúgio. E nesse ato de se sustentar, também ensinava a Júlia como se sustentar a si mesma. Porque o amor consciente se contagia, se expande, se torna ponte entre dois seres que já não precisam se salvar, porque aprenderam a caminhar juntos. O amor se prova nos dias comuns, mas também se revela nos dias de tempestade. E para Matias, a tempestade chegou no momento menos esperado. Foi uma chamada, uma notícia, uma fratura entre o ontem e o agora. Sua mãe havia adoecido. Um diagnóstico duro. Um desses que obrigam a olhar a vida sem máscaras, câncer avançado. Voltar ao passado não era só uma viagem física. Era uma confrontação emocional. Matias regressou à casa da sua infância com Júlia ao seu lado. Cada canto lhe falava: o velho sofá, o cheiro de umidade, a cozinha onde tantas vezes esperou em vão um carinho, uma validação, um "estou orgulhosa de ti". E agora sua mãe, essa figura ambígua entre o amor e a ausência, precisava dele. Júlia foi um pilar, mas não como salvadora. Ela o olhava com respeito. Oferecia companhia, não instruções. Sabia que esse trecho do caminho, embora compartilhado, era profundamente pessoal. Matias sentiu medo. Medo de que aquele menino que foi tomasse o controle. Medo de reagir com raiva. Medo de não estar à altura. Mas também sentiu outra coisa, uma nova versão de si mesmo que surgia. Uma parte que não negava a dor, mas também não se deixava arrastar por ela. Foi então que entendeu. Havia estado treinando para isso. Todos esses meses de introspecção, de sombra, de terapia, de escrever e calar. Haviam-no preparado para sustentar esse momento. A relação com sua mãe mudou lentamente. Não houve grandes confissões. Não houve lágrimas cinematográficas. Mas houve olhares, gestos, silêncios compartilhados. E num desses dias, sua mãe, com voz apagada, lhe disse: "Nunca soube como te amar.
mas sempre soube que tu o merecias. E isso foi mais que suficiente. Matias chorou essa noite. Chorou por tudo o que não foi dito. Pelos aniversários sem abraço, pelas palavras que não chegaram a tempo. Mas também chorou de gratidão. Porque no final, em meio à vulnerabilidade, haviam podido se encontrar. Não como mãe e filho idealizados, mas como dois seres humanos tentando se compreender. Júlia esteve ali. Sempre desde a presença, nunca desde a invasão. E isso reafirmou tudo. Matias já não tinha dúvidas. Seu vínculo com ela não era fruto do acaso, nem uma projeção dos seus vazios. Era uma escolha consciente. Júlia o havia visto no seu pior momento e havia ficado. Não para consertá-lo, mas para acompanhá-lo. Um mês depois, sua mãe faleceu. A despedida foi tranquila, sem explosões emocionais, mas com a certeza de que algo importante havia sido curado. No seu diário, Matias escreveu: "Hoje a deixo ir, mas também deixo ir o menino que seguia esperando por ela, e nessa linha, algo mudou para sempre." O luto não o partiu em dois, fez dele mais inteiro, porque pela primeira vez não fugiu da dor. Não buscou se distrair, atravessou-a, viveu-a com consciência, como dizia Jung. Só o que se aceita pode ser transformado. E ele estava pronto para transformar a ausência em significado. Passaram os dias e a viagem que haviam planejado com Júlia ganhou nova força. Decidiram ir ao Peru, a Machu Picchu. Não por turismo, por simbolismo, por fechar um ciclo, por marcar um hito. Cada passo nessa montanha era um ato de afirmação. Cada pedra, um lembrete da sua história. Cada silêncio, uma conversa com seu inconsciente. Foi ali no topo que Matias pegou a mão de Júlia e lhe disse: "Não sei o que nos reserva o futuro, mas sei que já não quero caminhar este caminho sem ti." Ela o olhou sem lágrimas, mas com um brilho sereno. "Eu também não", respondeu. E nesse instante, não se comprometeram ao para sempre. Comprometeram-se ao hoje. O amor, como agora entendia, não precisava de promessas eternas. Só precisava de presença diária, construção consciente, espaço para a sombra e espaço para a luz. Matias já não amava para se sentir alguém. Amava porque já era alguém. E isso mudava tudo. Jung dizia que o destino é aquilo que se evade enfrentando o outro. Mas Matias já não evadia. Já não buscava em Júlia o que só ele podia se dar. Agora podiam se olhar sem necessidade, só com amor. E isso era liberdade. E isso era o verdadeiro destino. Uma escolha desperta. De volta em casa, Matias retomou a escrita. Mas agora não era terapia, era transmissão. Começou a escrever sua história. Não como um testemunho triste, mas como uma guia para outros. Queria que aqueles que, como ele, haviam amado desde a ferida, soubessem que sim, é possível amar desde a plenitude. Júlia o impulsionou a compartilhar seu texto num pequeno círculo de leitura. E ali, pela primeira vez, falou em voz alta sobre tudo. Sobre Camila, sobre sua mãe, sobre o menino quebrado que um dia foi. A sala ficou em silêncio. Alguns choraram. Alguém se levantou e o abraçou. E Matias sentiu pela primeira vez que sua história tinha sentido. O fechamento não foi um final feliz com música suave. Foi a abertura a uma nova vida. A uma relação onde o amor não era fogo que consome, mas luz que acompanha. A uma identidade que não dependia do outro, mas que se refletia no outro. A um destino já não escrito na sombra, mas construído desde a consciência. Agora, cada vez que vê um casal num parque, Matias sorri, não por nostalgia, mas por compreensão. Porque sabe que cada amor é uma possibilidade, um espelho, um labirinto e uma saída, um mestre, um reflexo, uma prova. E, acima de tudo, uma decisão. Sua história não termina aqui, porque o caminho da consciência não tem fim, mas tem um ponto de inflexão. O dia em que escolhes amar desde a luz, sem negar tua sombra. A história de Matias não é só a história de um homem. É o reflexo universal da alma humana que busca, tropeça, projeta, se quebra,
e depois, num ato de coragem, decide se olhar com novos olhos. Em Jung, esse processo é conhecido como individuação, o caminho pelo qual uma pessoa deixa de viver desde a máscara para se converter numa versão total e integrada de si mesma. Matias inicia seu relato desde o ponto mais vulnerável: o abandono. Mas não só o abandono de uma relação romântica. É o eco do abandono infantil, o vazio emocional não resolvido. Jung nos diria que ali está o arquétipo da ferida mãe, esse núcleo que muitas vezes projetamos nas nossas parceiras. Buscamos nelas o que nunca nos deram em casa e terminamos repetindo o padrão. A ruptura com Camila não é o problema, é o catalisador. É o ponto onde a vida obriga o protagonista a olhar sua sombra. E aqui aparece um princípio fundamental de Jung. O sintoma é mensagem. A ansiedade, o colapso emocional, a paralisia, são gritos do inconsciente que nos dizem: já não pode seguir fugindo. O caderno onde Matias escreve representa o espaço simbólico de autodiálogo. Jung valorizava profundamente a escrita e os sonhos como meios de conexão com o inconsciente. Ao começar a registrar suas emoções, Matias ativa sua função reflexiva, esse aspecto que permite dialogar com o mundo interno. Quando encontra o homem e seus símbolos, se produz um momento iniciático. Não é só um livro, é a abertura a um novo nível de consciência. Jung falava dos mensageiros da alma, eventos ou encontros que abrem uma porta interior. Para Matias, esse livro é um umbral, é o chamado à viagem. A descoberta do ânima é um dos momentos-chave. Segundo Jung, todo homem carrega em seu interior uma figura feminina que representa sua sensibilidade, sua intuição, sua capacidade de conexão emocional. Quando não se integra, se projeta. E é aí onde surge a idealização, a dependência, o amor que se torna idolatria. Matias se dá conta de que nunca amou Camila como pessoa real, mas como símbolo. E essa distinção o libera. Deixa de buscar nela a completude e começa a buscá-la dentro de si. Esse é o momento em que deixa de amar desde a ferida e começa a caminhar rumo ao amor consciente. A terapia junguiana o acompanha nesse processo. Não é um espaço de se consertar, mas de se descobrir. O terapeuta não dá respostas, só perguntas, porque a alma não precisa de receitas, precisa de espelhos. E em cada sessão, Matias se enfrenta com sua própria imagem, uma que começa a mudar. O sonho com a mulher de cabelo branco é simbolicamente essencial. O inconsciente de Matias lhe envia uma imagem do ânima madura. Já não é a projeção imatura de Camila. Agora é uma figura sábia, guia, nutridora. Jung afirmava que quando o ânima aparece em sonhos em forma luminosa, é porque está pronta para se integrar. A transformação não ocorre da noite para o dia, mas há uma mudança clara. Matias começa a viver no presente. Já não busca amor para se sentir alguém. Já não precisa que o salvem. Esse é o sinal mais claro de que a individuação começou. O eu deixa de depender do outro e começa a dialogar com o si mesmo. Quando conhece Júlia, não o faz desde a urgência. Faz desde a abertura. Isso é fundamental. Jung insistia que o amor verdadeiro só pode se dar entre duas pessoas conscientes. Já não se trata de se fundir, mas de se acompanhar. Júlia não vem para curar Matias, vem para caminhar ao seu lado. Essa é a nova forma de amar. O que faz essa relação ser diferente não é que não haja conflito. É que o conflito não os separa, os une. Cada discussão, cada sombra que emerge, é vista com compaixão. Isso é o que Jung chamava de relação transformadora. Um vínculo que eleva, não que paralisa. O momento em que Matias se retrai por um comentário mínimo revela algo muito humano. As feridas não desaparecem, mas já não o dominam. Agora ele pode observá-las, reconhecê-las e compartilhá-las. E isso muda completamente a dinâmica. Já não reage desde o menino. Responde desde o adulto consciente. Júlia não responde com ataque, mas com presença. Esse detalhe é chave. Não é seu papel consertar Matias, mas é sua escolha acompanhá-lo. A relação se torna um laboratório emocional, onde cada um aporta sua história sem invadir a do outro. A análise simbólica dos sonhos continua.
Jung ensinava que os sonhos são compensatórios, refletem o que a consciência não vê. O menino de 5 anos que aparece no sonho final representa Matias em sua forma mais vulnerável. Mas agora, ele pode olhá-lo com amor. Não desde a vergonha, mas desde o reconhecimento. A morte da mãe é outro ponto de inflexão. Na psicologia analítica, esse evento não é só literal, mas também simbólico. Morre a figura da mãe interna que o definia desde a carência. Agora Matias pode ser adulto. Pode deixar de pedir amor e começar a dá-lo desde um lugar pleno. A viagem a Machu Picchu é mais que turismo. É o rito de passagem. Toda viagem física, na narrativa junguiana, representa um movimento psíquico. Subir a montanha é se encontrar com sua história desde outra altura. É deixar abaixo o passado e, desde o topo, ver com novos olhos. Quando Matias decide contar sua história, ativa sua função transcendente. Já não é só um homem que se curou. É um homem que transmite, que entrega, que transforma sua experiência em guia. E isso, para Jung, é o nível mais alto da consciência. Aquele que já não precisa se esconder. A história fecha com uma frase poderosa. O destino já não está escrito na sombra, mas construído desde a consciência. E isso é Jung. Isso é individuação. Isso é amor verdadeiro. Um processo de integração interna que, uma vez alcançado, se reflete em todas as nossas relações.